Pessoal, chegou o Galaxy A27 e hoje eu vou mostrar para vocês tudo que muda entre o A17 e o A27 e se realmente vale a pena investir bem mais para pegar o modelo mais caro. Se você gosta que eu traga os comparativos, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum e bora pro vídeo. Começando pelo design, é um negócio que dá para perceber logo de cara que o A27 é um modelo mais premium do que o A17, né? A traseira dele, como vocês podem ver, do A17 é um modelo mais barato e mais antigo também. A traseira dele é feita em plástico, então de fato ele não traz a mesma experiência que o A27, que já traz uma traseira feita em vidro. Falando de câmera, os dois têm 3 câmeras aqui na traseira e o flash, olhando para a lateral, eles têm o botão Power e os botões de volume. E uma curiosidade sobre eles é que os dois têm leitor digital aqui no botão Power ao invés de ser na tela. A lateral dos dois também é feita de plástico, diferente do A57, que já é feita em alumínio. Desse lado aqui eles têm a caixinha do chip. Na parte de baixo eles têm alto-falante estéreo, entrada tipo C e microfone. E na parte de cima eles têm o microfone e também a saída de áudio, porque o alto-falante deles é estéreo, ou seja, sai tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então assim, no design os dois são bem parecidos, mas o que muda mesmo é a traseira, que do A27 é de vidro e na minha opinião deixa o celular bem mais bonito. Mas comentem pra mim o que vocês acham do design deles. Falando um pouco sobre a construção dos dois, o A17 pesa somente 192 gramas, enquanto o A27 é um pouco mais pesado, vindo com 200 gramas. Não é uma diferença tão grande assim. Falando da parte de resistência deles, o A27 vem com IP64, enquanto o A17 vem com IP54. Então assim, nenhum deles é a prova d'água, nem o A27 tem uma resistência lá, aquelas coisas contra água não. IP64 hoje em dia já não é uma resistência muito boa, IP54 então nem se fala. Então assim, vai resistir a respingos d'água, mas nada muito além. Então se você derrubar o celular na piscina, coisa desse tipo, já é perigoso de você perder o seu celular. Falando da tela, os dois são iguais na parte de tamanho pelo menos, são 6,7 polegadas, duas telas Super AMOLED com resolução Full HD+. O que vai mudar, João? A taxa de atualização. No A27 já temos 120 Hz de taxa de atualização, enquanto no A17 é 90 Hz. Então a taxa de atualização do mais novo é maior, então tem uma tela de fato mais fluida. O brilho também mudou um pouco, enquanto no A17 é 1100 nits, no A27 alcança 1400 nits de brilho pico. Então assim, nenhum dos dois traz um brilho muito alto, mas ainda assim, do A27 é maior. Assim, não é um brilho alto, mas é suficiente para você enxergar no sol. Falando de proteção de tela, os dois trazem Corning Gorilla Glass Victus Plus, porém o A27 tem a diferença que, como a traseira dele é feita em vidro, ele traz essa proteção Corning Gorilla Glass Victus Plus tanto na parte da frente, que é a tela dele, quanto na parte de trás. Se você quiser comprar qualquer um, tem o link na descrição. O A17 está numa média de 820, pelo menos a versão de 4 GB de RAM e 128 de armazenamento, e 1250 a versão de 8 de RAM e 256 de armazenamento. Já o A27 ele sai a partir de 2.300 a versão de 128 e 2.500 a versão de 256. Pelo menos esse é o preço no momento. Claro que com o tempo vai abaixar, mas é mais ou menos nessa faixa que está custando nesse momento. E ó, uma dica para você pagar mais barato nos celulares é entrar no nosso grupo de ofertas, que é o primeiro link da descrição. Isso faz uma diferença absurda, toda hora tem oferta boa por lá e você consegue pegar o mesmo celular pagando muito mais barato. Então dá uma olhada por lá. Agora vamos falar de desempenho. Será que a diferença é muito grande? O A27 traz o Snapdragon 6 geração 3, que faz cerca de 767 mil pontos no AnTuTu Benchmark, tem versões de 6 ou 8 GB de RAM, LPDDR5X e o padrão de armazenamento dele é o UFS 2.2, tanto de 128 ou 256, e a parte boa é que ele aceita cartão de memória de até 2 TB. Já o Galaxy A17 vem equipado com o Exynos 1330. Esse processador faz cerca de 600 mil pontos no AnTuTu Benchmark, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos nessa faixa. Tem versões de 4, 6 ou 8 GB de RAM, vai depender de qual você escolher. E assim, nenhum desses dois celulares são celulares top de linha que vai ter um desempenho absurdo, não. Aqui eles vão rodar o básico, o A17 principalmente. É um celular que não é muito forte, vai rodar jogos mais básicos, numa qualidade mais ok, não vai rodar nada muito pesado, numa qualidade muito absurda. O A27 ainda consegue ter um desempenho um pouco superior ao A17, mas não fica muito longe disso. Agora vindo para as câmeras, dá uma olhada nas fotos que eu tirei com os dois. Os dois trazem uma câmera principal de 50 megapixels que tem estabilização óptica, para a foto não sair aquela tremedeira. O A17 traz uma ultrawide de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels para tirar foto de perto, só que 2 megapixels a gente sabe
que normalmente não traz aquela definição, né? E na frontal ele vem com 13 megapixels. Falando de gravação de vídeo, ele consegue fazer 4K 30 fps na traseira, porém a frontal fica bem mais limitada em 1080p a 30 fps. Já o Galaxy A27 traz uma principal, como eu falei, de 50 megapixels, ultra-wide de 5 megapixels, macro de 2 e uma frontal de 12 megapixels. Na gravação de vídeo ele consegue fazer 4K 30 fps tanto na traseira quanto na frontal, que é uma vantagem para ele, que a frontal dele consegue fazer uma gravação numa qualidade superior. Mas assim, a diferença não é tão grande. Em várias situações eu achei que o A17 conseguiu capturar ainda mais detalhe do que o A27. Não são em todas as fotos, principalmente na principal, eu achei que o A27 sim se saiu melhor na maioria dos casos. Ele até lida um pouco melhor com a luz, então às vezes ambiente que não está tão bem iluminado, na minha opinião ele conseguiu se sair melhor, porém nas fotos com a frontal, eu achei a do A17 particularmente um pouco mais nítida, dá para perceber um pouco mais de detalhes. Por mais que isso traga uma foto de fato um pouco mais pixelada, sabe? Enquanto no A27 eu tenho aquela sensação de foto com blur, sabe? Parece que tá meio borrada a foto. Além disso, o balanceamento de cores dele é um pouco diferente. Se você olhar bem, dá para ver que o A17 tende as cores da pele, por exemplo, um pouco mais pro rosa, enquanto o A27 tende para uma cor um pouco mais amarelada. Mas comenta para mim qual dos dois você achou que saiu melhor. Falando de bateria, é exatamente a mesma coisa, 5.000 mAh, tanto no A17 quanto no A27, a diferença aqui é a velocidade de carregamento, que no A27 de fato é bem melhor. Aqui ele consegue carregar 45 watts no fio, enquanto o A17 carrega 25 watts no fio. Então o tempo que você vai levar para carregar a bateria do mais novo é muito menor. Lembrando que nenhum dos dois tem carregamento sem fio, e outra coisa é que o carregador que vem na caixa normalmente é o de 15 watts, tá? Então se você quiser carregar na potência máxima, é provável que você tenha que comprar a parte. Em conectividade, os dois são bem completos, tem 5G, tem NFC para pagamentos por aproximação, só encostar o seu celular, mas o A27 fica um pouco na frente porque ele traz Wi-Fi 6, enquanto o A17 traz Wi-Fi 5, e no Bluetooth o modelo mais antigo fica na frente porque traz 5.3 e o modelo mais novo traz o 5.1. Então cada um tem uma vantagem, mas na minha opinião é mais válido o Wi-Fi 6 porque é mais rápido para você usar a internet. Falando um pouco de software, os dois já rodam Android 16. O modelo antigo você tem que fazer a instalação, mas já tem disponível. Em tempo de atualização, o modelo mais novo ganha porque ele vai atualizar até o Android 22, enquanto o A17 vai atualizar até o Android 21. Então, um ano a mais de atualização para o modelo mais novo. Mas e aí, qual dos dois vale mais a pena? E ó, é o seguinte, se você quer economizar o máximo de dinheiro e levar um celular que não fica tão para trás assim, o A17 pode sim ser uma boa opção para você, porque ele traz câmeras que entregam um resultado que em muitas situações é páreo para o A27. Somente na frontal da gravação de vídeo, de fato, ele não vai conseguir fazer 4K, então o A27 ganha um ponto nessa parte. Porém, falando de bateria, é a mesma coisa. A resolução das duas telas são iguais, por mais que tenha a diferença da taxa de atualização, a resolução é a mesma e o desempenho não fica tão longe assim. Lembrando que você vai pagar aqui na versão mais barata R$ 820, enquanto nessa você vai pagar R$ 2.300. Então, levando em consideração a diferença de preço, ele não faz feio pelo preço que ele custa. Mas é claro, você tem que levar sabendo que não é um celular potente, é um celular mais básico para o dia a dia. Agora, se você quer levar uma tela com mais fluidez, 120 Hz, um brilho um pouco mais alto, uma resistência contra a água um pouco maior, um carregamento bem mais rápido e uma gravação em 4K na frontal, o A27 é melhor para você. Mas e aí, qual dos dois você levaria para casa? Comenta aí que eu quero saber. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal para não perder nada. E é isso, um abraço do João, até a próxima e valeu!